E esse homem, irmãos, observe, quando ele escreveu esse texto aqui, todos os santos os saúdam, especialmente os que são da casa de César. Ele estava preso da antessala da morte. Agora, observe bem, pense comigo. Pense naquele pregador sensacional, que você acharia que devia estar no meu lugar hoje pregando aqui. É que os homens não acharam alguém não é mais alto do que eu, aí me convidaram. Mas pense naquele pastor cheio de Deus, aquele pregador abençoado. Vamos pensar em Hernandes Dias Lopes. Já pensou, irmão, se os homens tivessem trazido o pastor Hernandes Dias Lopes, não era? Tinha sido muito melhor do que esse baixinho lá do Nordeste, não é, meio abusado. Agora, observe. Uma coisa eu tenho certeza, né? Já pensou se o pastor Hernandes Dias Lopes chegasse aqui, na porta, encontrasse a polícia e ela dissesse: você está preso em nome dos homens da igreja Hermon. Vocês não iam fazer isso, iriam? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente aprende na Bíblia que Deus é soberano. E quando a Bíblia diz que Deus é soberano, está dizendo que Ele está sentado no alto e sublime trono. E Ele manda, comanda, supervisiona, nada pode acontecer se Ele, no mínimo, não permitir. Esse é o seu Deus. Por isso que oramos a Ele, por isso que pedimos a Ele, por isso que servimos a Ele, por isso que adoramos a Ele, por isso que você fala do seu passado, do seu presente, do seu futuro, porque você sabe que Deus controla tudo. Mas observe, irmãos, Paulo tinha consciência, como os homens de Deus na Bíblia, que nada podia acontecer se Deus, no mínimo, não permitisse. Você já não vai ver na Bíblia homem de Deus nenhum se queixando do diabo. É o diabo, é o inimigo. Você vai ver Jó, diante de toda aquela situação, ele vai dizer: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eles não davam bola para o inimigo, para o diabo, porque eles entendiam que tudo estava debaixo do controle de Deus. Isso significa dizer, irmãos, observe bem, que Paulo, quando foi preso, estava preso na antessala da morte, ele não entendia que aquilo era obra do diabo, era de Deus. E quando você estuda o contexto de Paulo, da história de Paulo, de onde ele estava, da prisão de Paulo, você vai descobrir que Deus queria evangelizar a casa de César. E só tem um jeito de Deus evangelizar a casa de César, se ele mandasse prender o seu soldado, o seu apóstolo, mais turbinado, mais cheio de Deus, mais afogueado que ele tinha naquela época. Você descobre mais que Paulo, quando está preso, ele escreve a carta a Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon, uma quarta parte do Novo Testamento. Quem sabe, irmão, a gente vai ter que mandar prender Davi para ele começar a escrever os livros dele, né? Não é Davi. Mas observe bem, aí Paulo, irmão, ele chega ali, daquela prisão, e ele começa a pregar o Evangelho. E Paulo começa a entender que é aquele lugar onde Deus quer ele. Por isso que ele diz assim: olha, eu estou preso, mas a palavra está solta. É como que Paulo dissesse: você quer saber de uma coisa? Eu estou na casa de César. Mas quando você vai para a história e estuda sobre a casa de César, você vai descobrir, irmão, que na casa de César, onde estava a maior podridão daquela época. Na casa de César, onde estavam os presos políticos. Mas na casa de César tinha os senadores, os homens que iam decidir a história da nação.
que seriam os homens que iam resolver as coisas lá na frente, os poderosos. Mas na casa de César, irmão, também tinha, sabe o quê? Muitos desses senadores, que tinha 2, 3 amantes, não era mulher, era homens, jovens, chamados de éfegos. Na casa de César tinha mulher mandando matar o marido para ficar com a riqueza dele. Na casa de César tinha homens mandando matar a mulher para ter outra mulher no lugar dela. Na casa de César, irmão, tinha tudo que não prestava. Mas Paulo chegou lá e disse, eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui como homem de Deus, o poder de Deus chegou comigo, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, então vai ter santo aqui agora. E Paulo começa a pregar, a falar de Jesus, e os guardas pretorianos chegavam e diziam, Curios Kaiser, César é o Senhor. E Paulo dizia, negativo, Yeshua é o Senhor. Paulo chega e diz, aqui tem tudo que não presta, tem marginal, tem presos perigosos, tem senadores corruptos, tem homem mau, mas agora tem um santo aqui, e a coisa vai melhorar aqui, a coisa vai mudar, porque chegou um homem de Deus, e Deus está com ele, e vai ter santo nesse lugar. E aí ele escreve, irmão, depois para a igreja de Filipenses, diz, olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que a gente aprende, irmão? Eu tirei 4 lições para nós esta noite. Primeira lição que a gente aprende aqui, que não é o lugar que faz você, meu irmão. É você cheio do Espírito Santo que faz o lugar. Crente cheio de Deus, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da palavra, ele não é influenciado, ele influencia. Ele é soldado da cruz, ele é herói da fé. Onde chegar, as coisas têm que mudar. Então, graças a Deus, Paulo não tem a mentalidade que muitos crentes e até muitos pastores têm hoje. De que, irmão? Que mentalidade é essa? Que às vezes dentro da igreja levanta a mão, louva, fala línguas, profetiza, mas lá no trabalho é um mau testemunho. Às vezes na casa, no seu próprio lar, não se comporta como cristão. Conta a história que um dia uma família chegou para o pastor e disse, pastor, a gente queria morar aqui na igreja. Como assim? Não é porque o meu marido, que é o pai desse menino, aqui ele é um santo, ele chora, ele glorifica. Em casa ele é o Satanás. Então a gente queria morar aqui, porque aqui ele fica santo. Paulo não era assim, irmão. Ele chegava, tinha testemunho, tinha palavra, vida cristã. Por quê, irmão? Porque não é o lugar que faz você, é você cheio do Espírito Santo que faz o lugar. Paulo chega na casa de César. Na casa de César tem tudo, menos santo. Mas Paulo chegou e disse, agora vai mudar, porque o Evangelho muda, porque o Espírito Santo muda, porque Deus transforma, porque Deus age, porque Deus abençoa, porque Ele salva. E começa a pregar e diz, ó, todos os santos me saúdam. Porque agora na casa de César tem santo, especialmente os da casa de César. Então, irmão, é a primeira lição. Você tem o que o mundo não tem. Você olha para aquele homem super rico, naquele último modelo de carro, elétrico, é uma beleza. Não tem inveja dele, irmão. O que ele tem, você não tem, mas o que você tem, ele não tem. E o que ele tem, ele vai deixar de ter. Mas o que você tem por toda eternidade. Se ele soubesse o que você tem, do que você é dono, o que você vai herdar, onde você vai morar, ele daria tudo para ter o que você tem. Porque você é santo, você foi lavado, você foi remido, você foi comprado, você foi perdoado, você tem o Espírito Santo, você tem o bom pastor, tem o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis que está com você, e onde você estiver, a coisa tem que mudar. Não é o lugar que faz o crente, é o crente cheio de Deus que faz o lugar. Primeira universidade que eu fui fazer, eu e o irmão Dona Betânia. Naquela época, irmãos, quem não era ateu e comunista era burro nas universidades. Eu cheguei lá como cristão, e a primeira aula de um professor de geografia humana,
um tal de Tadeu, doutor em geografia humana. E ele deu uma aula tão técnica que ninguém entendeu nada. A gente olhava um para o outro e fazia. Por quê? Porque ele queria impressionar. Depois que ele impressionou todo mundo, chamou todo mundo de burro praticamente, disse, olha, todo mundo sabe que a ciência já provou que Deus não existe. E esse Deus, que Deus é esse? Se esse Deus existe, cadê ele que eu não possa ver? Vem aqui, eu quero apertar a mão dele. Se esse Deus existe, cai um raio e tore no meu. Eu digo, o raio vai descer agora. O Espírito Santo mexeu aqui. Alguém olhou para mim e disse que eu estava com o nariz vermelho. Depois vai descer agora. Eu disse, professor, me permita. O senhor me desculpe, mas o senhor é um professor em geografia humana, doutor em geografia humana, doutor em ciência, e o senhor vem com uns argumentos desse para dizer que Deus não existe. O senhor me perdoe, mas é muita ignorância. Comecei logo assim. Porque eu disse, olha, vamos para os seus argumentos. O senhor está dizendo que Deus não existe porque o senhor não pode ver. Então, professor, me traga aqui a saudade para eu apertar a mão, viu? A alegria, a tristeza, a dor. Eu quero ver essas coisas aqui. Senão, eu não acredito que exista. Não é não, professor? Porque é isso que o seu argumento está levantando. Professor, se o senhor for ali na esquina e tiver um cachorro gritando para o senhor vai gritar para o cachorro? O senhor não vai descer o nível do cachorro, né? Aí ele ficou bravo. E por que o senhor acha que Deus vai descer o seu nível, professor? O senhor é um cego espiritual, o senhor não tem Deus na sua vida, o senhor precisa de Cristo, o senhor precisa que Deus dê uma cirurgia nos seus olhos, para que o senhor veja a glória de Deus, porque tudo dá glória a Deus. E aquele professor, irmão, ficou com tanta raiva de mim, mas ele tinha que entender que tinha santo ali, e não é aquele infeliz que iria me influenciar, mas Deus, através da minha pessoa, tinha que mexer com aquele infeliz, para ele saber que não é o lugar que faz o cristão, é o cristão cheio do Espírito Santo que faz o lugar. Segunda lição que a gente tira aqui, irmãos, é que você, como cristão, entenda o seguinte: esteja onde você estiver, você está ali na melhor oportunidade de glorificar a Deus. Qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a situação, é momento, é oportunidade de você glorificar a Deus. Infelizmente, existe, às vezes, um espírito de incontentamento entre nós. Que às vezes pessoas bem estabelecidas, que já foram salvas, abençoadas, que vão morar no céu, que tem o Espírito Santo, que tem a verdade, certeza da salvação, não está mais perdido, cheio de esperança, mas basta uma coisinha de nada, eu não vou mais para a igreja. Eu acho que Deus não gosta de mim. Porque tem gente que pensa, irmão, que Deus está preparado para fazer cumprir os nossos caprichos. Tem até crente que fica tomando choro dentro da igreja, às vezes. Eu era proprietário de farmácia e houve uma crise naquele tempo, e o presidente abaixou metade por cento do preço dos remédios, então todo dono de farmácia ficou 50% mais pobre. E eu vi, irmãos, donos de farmácia, vamos orar. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, porque o Senhor permitiu isso? Tomando choro. Como se Deus tivesse lhe abandonado. Como se Deus não estivesse atentando para ele, como se aquilo fosse o fim do mundo. Irmãos, preste atenção. Toda oportunidade, tudo que Deus permite na sua vida, seja de bom, seja de ruim, é a oportunidade de você glorificar a Deus. Jó, Deus abençoou, ele disse glória a Deus. Jó ficou rico, ele disse glória a Deus. Jó tinha muitos empregados, ele glória a Deus, uma concessionária de camelo, glória a Deus.
Era o homem mais rico daquela época. Quando o cara queria alugar o transporte melhor, ia na concessionária de Jó. Aí Deus permitiu, irmão, que o diabo tirasse tudo de Jó. Pronto. Aí Jó disse, meu Deus. Não, irmão, Jó não era da turma do ar. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que aprender, irmão, a glorificar a Deus quando estamos ricos ou pobres. Quando temos de sobra ou está faltando. Quando tudo vai bem ou tudo vai mal. Se Paulo fosse da turma do ar, disse, Deus, como é que pode uma coisa dessa? O Senhor deixou eu vir preso para um lugar desgraçado desse. Como é que o Senhor permite eu vir aqui para essa bagunça, para essa porcaria de lugar, para esse lugar de tanta desgraça? Mas Paulo, mano, não era da turma do ar. Ele dizia, aqui é o lugar onde Deus vai me usar, vamos se salvar, a coisa vai mudar, vai ser transformado, porque eu estou aqui, Deus está comigo, aqui Ele vai ser louvado, adorado, glorificado, é aqui onde Ele vai me usar, as coisas vão mudar. Conta que uma vez, um grande empresário pegou um vendedor, mandou lá para um lugar da África para ele vender sapato. E quando ele chegou, ele descobriu que todo mundo usava quase descalço, não tinha dinheiro para comprar sapato. Pessoas pegavam aquela garrafa PET e faziam sandália. Disse, aqui ninguém vai comprar sapato. Mandou uma carta, mande dinheiro de volta, aqui ninguém usa sapato. Aí mandaram outro vendedor. O outro vendedor chegou lá e estudou com ele. Aqui ninguém usa sapato, não, pois vai ter que usar sapato. Me mande 2 caminhões de sapato, que aqui eu vou vender sapato. E começou a falar de sapato, a mostrar o sapato, a botar o povo para testar o sapato, vender o sapato. Por quê, irmãos? Porque todo lugar é lugar de glorificar a Deus e Deus pode lhe ajudar, lhe abençoar em qualquer lugar desse mundo. Não importa o lugar. Se eu fosse americano, seja brasileiro. Se eu fosse paulista, eu sou do Nordeste com muito orgulho. Eu sou do Brasil. E Deus pode me usar na Paraíba e na Igreja Irmão aqui em São Paulo. Por quê, irmãos? Porque não é o lugar. E aí, irmão, se Deus quer que eu glorifique a Deus aqui, é aqui, ali, além, não importa o lugar. Ele é Senhor, Ele é soberano. Algumas vezes, jovem da igreja, né? Jovem está na igreja, aí chega aquela gatinha, né? Toda emperiquitada. Aí o jovem olha e diz, que gatinha, que beleza, ela chega, arranha todo mundo. E ainda fica snob, dedo, não quero nenhum. Chega aquele boy, né, com celular outro tipo, motona grande. As meninas ficam todas assanhadas. Aquele, jovem querido, se não for uma moça cheia de Deus. Às vezes o pai olha, meu filho, aquela moça, meu filho, aquela moça é porta, todo mundo dá a mão. Diz o pregador, nossa irmã já está mocinha, ela será uma porta ou será um muro? Você sabe a diferença da porta para o muro? A porta todo mundo bota a mão. O muro diz, alto lá, aqui tem dono. É ou não é? Seja um amor, um muro, moça. Um muro de Deus, diga a quem quer que seja. Pode ser, pastor, ele é quase crente. Não tem um quase céu para um quase crente. Tem que ser cheio de Deus, uma moça cheia de Deus, um rapaz cheio de Deus, não é? Mas ele é lindo. Não é? Boniteza não se põe em mesa, irmão. Eu e Dona Betânia fomos considerados o casal mais bonito da nossa cidade. O problema é que a banha derreteu. Ó. A minha esposa era corpo de missa. As meninas ficou grávidas, aleijaram ela todo dia, roubaram minha cintura. Beleza, não se põe em mesa. Tem que ser bonito por dentro. Tem que ser cheio de Deus por dentro.
Tem que ser santo por dentro, santa por dentro. Olhe para o futuro e glorifique a Deus com a mulher que Deus lhe deu, com o homem que Deus lhe deu. O homem mais bonito é seu marido, a mulher mais bonita é sua esposa. Ponto final. Tome cuidado, porque você tem que glorificar a Deus, agradecendo a Deus pela mulher que Ele lhe deu, o esposo que Ele lhe deu, os filhos que Ele lhe deu, e glorifica a Deus com seus filhos, com a sua casa, o lugar onde você está, no trabalho que você tem. Não entre na turma do ar. Não é? E outros pegam a síndrome do Guiné, né? Conhece a síndrome do Guiné? Não sei se aqui é Guiné ou galinha de Angola. Galinha de Angola, né? Sabe assim, né? Estou fraco. Eu estou fraco não, irmão. Você tem Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem o Evangelho, você tem a oração, você tem a palavra, você está munido. Deus espera que você seja um soldado da cruz, um herói da fé, cheio. Por quê, irmãos? Porque qualquer situação, em qualquer lugar, é oportunidade para você glorificar a Deus. Terceira lição. Nada e nem ninguém pode impedir a obra de Deus através da sua vida. Nada e nem ninguém. Irmão, você, o crente, às vezes ignora o que tem. Você sabe o que você tem, o que foi lhe dado? Foi lhe dado, irmão, a fé. A fé que é aplicada em Cristo, que através dela a graça opera e traz salvação. Você tem a fé que uma vez foi dada aos santos. Não pense que é todo mundo, irmão, que tem a fé de crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tem gente que crê no Jesus que cura, vai para o inferno do mesmo jeito. Tem gente que crê no Jesus que resolve problema, e Ele resolve, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Tem gente que crê que Jesus é gente boa, para a frentex, vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, quem crê em Jesus, irmão, como único e suficiente Salvador, tem a vida eterna, a salvação, o inferno não tem mais gosto de ver você lá. Então você tem a fé que uma vez foi dada aos santos, que através dessa fé é recepcionada a graça e você é salvo eternamente. Mas você não só tem a fé, você tem um morador especial. O Espírito Santo mora com você. Você não dá um passo sem Ele dar com você. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que, enquanto você dorme, Deus dá a você o que você precisa. Ele vigia, Ele está com você, Ele é seu companheiro. Observe bem, não há um lugar onde você esteja que Ele não esteja com você. Ele está no barco, então não se preocupe com as ondas, aproveite para surfar. Os discípulos tudo com medo. Ai, meu Deus, essas ondas, se ele entendesse que Jesus estava ali, eles aproveitavam para surfar. Porque se Deus está com você, meu irmão, preste atenção, a operação de Deus é possível, o milagre de Deus acontece, tudo é possível naquele que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque há santos na casa de César, para dizer que ninguém pode impedir a operação do Espírito Santo. Ah, fulano não vai converter. E o poder do Espírito Santo? Olha, tem uma pessoa na minha família que eu nem prego o Evangelho, aquele não converte. E o poder do Espírito Santo? Na casa de César, ali ninguém converte. Paulo diz, converte. Converte, porque ninguém impede a ação do Espírito Santo de Deus. Tem santos na casa de César, pode dizer para nós que em qualquer lugar, e você pode ser o instrumento de Deus em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na esquina, onde Deus lhe colocar, você tem que entender o seguinte, que é possível nesse lugar acontecer milagres. Por quê? Porque tem santos na casa de César para dizer isso para a gente. Pior tipo de gente, irmãos. Brasília tinha que piorar muito para ficar igual a casa de César. Tem santo, irmão, para dizer na casa de César, para dizer a gente, para dizer para todos nós que é possível ter santo na política, é possível ter santo no comércio, é possível ter santo na indústria, é possível ter santo na polícia, é possível ter santo no Senado, é possível ter santo na Câmara de Deputados, é possível ter santo no governo de São Paulo. Por quê? Porque não é o lugar.
E Deus pode usar eu e você em qualquer um desses lugares, e os milagres podem acontecer, porque nada pode impedir a operação do Espírito Santo. Quarto lugar e último. Foi me dado 30 minutos e eu não sou obediente, eu não gosto de desobedecer, não. Há santos na casa de César, irmão, para dizer que Deus não rejeita ninguém. Que Deus é Deus que pode salvar o pior de todas as pessoas. Há santos na casa de César para dizer que nós não somos derrotados, nós nascemos para a vitória. E que nós temos no coração e na boca a coisa mais poderosa desse mundo, que é o Evangelho. Você não sabe, irmão, o poder que tem a sua boca. E o poder que sai dela quando você fala de Cristo, testemunha de Cristo, convida para Cristo, apresenta Cristo, dá uma Bíblia, você não sabe. O pior dos homens pode ser alcançado através do Evangelho, mas isso é possível através dos santos de Deus. Irmão, preste atenção. A palavra mais poderosa foi lhe dada. A mensagem mais poderosa você tem. Você tem a cura para a pior doença desse mundo, que é o pecado. Todas as vezes que você fala de Jesus para uma pessoa, preste bem atenção. Tudo pode acontecer. E qualquer pessoa, irmãos, que Deus quiser iluminar, o Espírito Santo soprar, essa pessoa vai se converter e as coisas podem mudar. Não interessa quem que seja, você não pode desistir da salvação do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo, do seu primo, da sua mãe, do seu pai. Você não pode cessar, deixar de acreditar. Fale de Cristo, dê uma Bíblia, ore por Ele. Por quê? Porque há santos na casa de César para dizer para nós que Deus não rejeita ninguém. Existiu um cidadão que com 8 anos de idade, ele matou o pai. Naquele tempo, gente ruim mandava logo para a marinha. Mandaram ele para a marinha. Lá ele matou o cozinheiro do navio. E fugiu, e foi para o Rio de Janeiro. Lá se transformou com 13 anos, chefe de uma quadrilha. Recebeu o apelido de Testinha do Diabo. Com 15 anos, irmão, ele não dormia se não matasse uma pessoa. E um dia estava acessando, ele não tinha matado ninguém. Ele disse, hoje eu não durmo, não é possível, eu tenho que matar uma pessoa. Aí ia passando na frente de uma igreja, pequena, pequenininha, meia dúzia de irmãos e um pregador. Ele disse, já sei, eu vou matar aquele pastor. Bora que hoje eu vou matar aquele pastor. Mas ali tinha um santo, cheio de Deus, cheio do poder. Aquele pastor começou a pregar. Testinha do diabo, tem uma lágrima que fazia 20 anos, estava na beira do olho e caiu. Começou a chorar. O que é isso? Nada não. E o pastor disse, Jesus está dizendo que quer transformar a sua vida. Hoje ele foi à frente, pastor, eu quero transformação. Eu quero que Jesus baixe o joelho aí, dobre o joelho, orou por ele, e Testinha do diabo foi salvo. E ele disse, agora eu vou me entregar porque eu tenho que pagar pelos meus crimes. Aí viu o policial, disse, policial, é que eu sou testinha do diabo. Policial, se tu fosse testinha do diabo, tu ia dizer? Ah! Mas ele terminou indo se entregar e foi preso, condenado, muitos anos de prisão. E lá na prisão ele começou a testemunhar, começou a pregar e pessoas começaram a se converter, imaginar começaram a entregar a sua vida a Jesus. Ele mandou uma carta para o presidente, disse, presidente, eu sou conhecido como testinha do diabo, mas eu sou hoje testinha de Jesus. E eu quero a oportunidade. Se o Senhor me der a oportunidade, eu quero sair dando meu testemunho, pregando o Evangelho, e ele recebeu o perdão presidencial. E testinha do diabo, irmão, foi salvo para dizer para nós que Deus não rejeita ninguém. E que nós observe, não importa quem quer que seja, pregue o Evangelho. Não importa quem quer que seja, fale de Jesus. Não desista de ninguém, porque a ação é do Espírito Santo. Há santos na casa de César para dizer para nós que o pior tipo de gente desse mundo pode ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, mas você tem que testemunhar. Deus olhou para Ezequiel e disse, Ezequiel, o que você está vendo? Eu vi um bocado de osso seco. Está tudo seco, ninguém, nada presta.
Esses ossos podem se transformar no exército? O Senhor que sabe. Então profetize. Profetize. Meu irmão, preste atenção. Nós somos profetas de Deus. Na Bíblia, preste atenção, profecia na Bíblia, irmão, é o quê? É você receber de Deus e dar para a pessoa. Todas as vezes que você está falando de Jesus, você está profetizando. Profecia na Bíblia não significa falar só do futuro. Profecia na Bíblia é você entregar de Deus a mensagem que Ele deu para você. Dá para os outros. Quando você prega o Evangelho, quando você testemunha, quando você fala de Cristo, você está profetizando. Você tem que profetizar. Você é um profeta de Deus, Deus quer atuar na sua vida, para que você precisa saber que, observe bem, nada está perdido para Deus, ninguém está perdido definitivamente por Deus e para Deus neste mundo, mas você tem que profetizar. Então, irmãos amados, acrescentos na casa de César, para dizer para mim e para você, que não é o lugar que faz você, é você cheio do Espírito Santo que faz o lugar. Há santos na casa de César para dizer para você, meu irmão, e para mim, para todos nós, não importa o lugar que você está, o que é importante é quem está com você. Então aquele lugar é lugar de oportunidade, de você levar Jesus, falar de Jesus, levar a palavra, convidar para vir para o culto, para ouvir a mensagem, e deixa Deus agir. Há santos na casa de César, irmão, para dizer para nós, que Deus, que nada está perdido, e que Deus não rejeita ninguém que, ouvindo o seu Evangelho, se converta, se arrependa e peça perdão. Mas há santos na casa de César, para dizer para nós, que nós seremos galardoados pelo que fazemos para o Senhor. Paulo, o prazer de Paulo, a ansiedade de Paulo, a esperança de Paulo era ser galardoado. Por isso que Paulo diz, olha, eu me esforço, eu faço a obra, eu dou o sangue, porque não quero perder o meu galardão. Porque eu não quero que meu trabalho seja perdido, eu quero que ele seja premiado. O irmão sabia que haverá cristãos, que serão premiados na volta de Jesus, e outros serão envergonhados? Paulo falou sobre isso. Paulo disse, olha, trabalhe. Mas trabalhe com cuidado. E o seu trabalho pode ser feito com ouro, prata, pedras preciosas. Mas também pode ser feito com feno, palha e madeira. No dia do tribunal de Cristo, bem no tribunal, você vai ser provado a sua obra, aí você vai ser galardoado ou não. O que é que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer o seguinte, que nós estamos aqui na terra, mas não somos daqui. Estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui para levar o Evangelho. Estamos aqui para proclamar a Cristo. Estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para aprender a sua palavra, para praticar e proclamar. Esse é nosso trabalho aqui. Mas mesmo fazendo isso, tome cuidado. Porque você pode estar pregando, cantando, tocando para a sua glória. Para aparecer. Aí você está trabalhando com madeira, feno e palha. No dia da distribuição de galardão, Jesus vai dizer, você fez tudo para a sua glória, meu filho. Você pregou para a sua glória, cantou para a sua glória, tocou para a sua glória, até dizimou para a sua glória. Seu galardão foi esse, você ficou famoso, bateram nas suas costas, lhe abraçaram, lhe deram presente. Pronto, mas perdeu o galardão. Mas se você, irmão, aprender a palavra para a glória de Deus, praticar para a glória de Deus, louvar para a glória de Deus, adorar para a glória de Deus, pregar para a glória de Deus, proclamar para a glória de Deus, levar o evangelho para os pecadores para a glória de Deus, aí você está trabalhando com ouro, prata ou pedra preciosa. Aí você receberá galardão. A sua Bíblia diz que todos nós receberemos corpos glorificados. Mas a Bíblia diz que haverá corpo que vai brilhar como as estrelas. Haverá corpo que vai brilhar como a lua.
E haverá corpos que vai brilhar como o sol. Então imagine isso. Você está lá na glória, seu corpo brilha como estrela. Que corpo lindo, muito bonito. Mas chega alguém que o corpo brilha como a lua, já vai ofuscar seu corpo. Já vai roubar a cena. Mas chegar alguém que os corpos brilham como o sol, pronto. Isso daí são paralelos, instruções e ilustrações para falar de nosso galardão. O importante é que naquele dia, quando Jesus chegar, ele vai olhar para você e vai dizer assim: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E todos nós sabemos que Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui na terra, não é? E nós reinaremos com ele 1000 anos. Sabe quem vai ser os vereadores, os prefeitos, os deputados, governadores, senadores e presidentes? Somos nós. Mas vai depender de como você glorificou a Deus nesta vida. Como você trabalhou para Ele, por amor, com dedicação, para a glória dEle, fazendo para a glória, não se importando se é criticado, rejeitado, se faz acepção, se ninguém não gosta de você, se ninguém gostou de você, não importa, faça para Jesus, trabalhe para Jesus, louve para Jesus, pregue para Jesus, faça tudo para Jesus, dizime para a glória de Deus, oferte para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, cante para a glória de Deus, adore para a glória de Deus. E um dia você receberá o seu galardão. Deus abençoe os irmãos.